Boa tarde, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só apresentar um pouquinho esse nosso projeto da Not Cancelled junto com a MAD. Então, como vocês sabem, esse ano, em decorrência de todo esse momento, esse cenário, a gente optou por fazer uma edição da feira online, né? Então, não teremos o evento já tradicional no pavilhão Bienal do Ibirapuera. E esse projeto online surgiu de uma parceria com a Not Cancelled, que é uma plataforma austríaca. Então, pelo site www.notcancelled.art, do dia 5 de agosto até o dia 19 de agosto, a gente conseguiu reunir mais de 60 nomes do design nacional para expor os seus trabalhos, os seus lançamentos, as suas peças recentes, numa plataforma de venda online e de visibilidade global. Então, a nossa ideia é não só, com esse projeto, fomentar o conhecimento ou a promoção do design nacional, mas também divulgar todo esse trabalho e esses nomes para o mercado internacional com o suporte dessa plataforma europeia. Então, a gente está chegando nos últimos dias da feira, né, desse formato digital. Então, eu convido a todos para aproveitar esse final de semana para entrar na notcancelled.art. Tá? Deixa eu convidar aqui. Hoje a gente vai fazer a terceira live com o Pax, né? Então, o Estúdio Pax, da Paula Sertório. Opa, eles aqui entram. Deixa eu começar. Paula Sertório. E a ideia aqui nesse terceiro encontro, nessa terceira live da MAD, é discutir a relação entre arquitetura, design e as novas tecnologias. Olha eles aí. Tudo bom? Como é que vocês estão? E aí? Tudo bem? E aí, saudade. Saudade também. Como vocês estão? Estamos bem. Ótimo. Bom, antes de mais nada, acho que é importante, eu apresentei vocês rapidamente, mas é importante vocês se apresentarem, dizerem quem é o Pax. Não é tão fácil explicar nem para nós, porque ele é fruto de uma mistura de pensamentos e de construções de pessoas que passaram também no estúdio ao longo desses 10 anos, né? Esse ano a gente completa 10 anos. Então, por isso que é o nome Pax, que representa pessoas, participantes. Então, a gente tem uma forma de desenvolver projetos muito orgânica. Então, o Pax é fruto dessa mistura e de mudança de pensamento. A gente não tem uma ideologia, se a gente é assim ou tem que ser assim, a gente vai se transformando. Acho que isso faz parte do estúdio, essa transformação contínua de pensamento e de desenvolvimento dos trabalhos ao longo dos anos, né? Acaba sendo talvez tão amplo, né? Eu imagino que aqui a gente esteja falando para pessoas que compreendam melhor o nosso trabalho, a nossa atuação, mas é curioso porque quando a gente conversa com pessoas que não necessariamente, né, trabalham com arquitetura, com artes, eles tendem a perguntar em relação à especialização ou o que a gente mais faz. Isso acho que acontece em alguns estúdios de arquitetura, de design, de criação, mas no nosso caso, a gente percebeu isso muito ao longo desses 10 anos, é muito ampla mesmo a gama de atuação que a gente se propõe. Então, tentando explicar de forma mais objetiva, a gente atua na arquitetura, né, e por consequência a gente faz também interiores, preferencialmente das nossas arquiteturas, mas a gente faz projetos de interiores independente de fazer arquitetura, e a gente atua também no design, né, de mobiliário, nessa escala. Então, mas é um estúdio de criação, um estúdio de experimentação que levou, acho que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje também, a criação de um laboratório, de fato, onde a gente prototipa as nossas peças, e aí misturou bastante com a tecnologia, né? Então, acho que é sobre isso também que a gente vai falar um pouco. Eu espero que fique claro para as pessoas que estiverem acompanhando. E quem também quiser fazer perguntas, se não ficou claro alguma coisa, façam perguntas aqui que a gente vai atendendo. Mas eu acho muito interessante isso que vocês falaram, porque é justamente a sensação que eu tenho de vocês, do trabalho do estúdio, e que vocês sempre foram muito fiéis a essa ideologia, né, desde o começo. Porque quando a gente está na faculdade, ou logo depois, quando a gente se forma, a gente sente um pouco essa barreira entre o processo criativo, o conceito e o mercado.
né? Então a gente faz aqueles projetos de certa maneira utópicos na faculdade e depois a gente encontra muitas barreiras no mercado profissional para exercer essa criatividade ou expor uma visão artística. E eu lembro muito daquele projeto que o Vitor fez, era uma plataforma de eventos, né? Era uma plataforma flutuante, um espaço cultural. Em Londres, em né? Londres, exato. Esse projeto me marcou muito. E daí vocês conseguiram, de certa maneira, seguir esse caminho, né? Você não percebe essa interrupção de um processo criativo, né? 10 anos depois, vocês continuam nessa investida, dessa experimentação, dessa inovação, de não aceitar o lugar comum, né? Inclusive, a gente teve uma passagem, uma tentativa de um curso, justamente para discutir tudo isso, na época da EBAC, da Escola Britânica, né? De tentar ampliar esse mercado para essa visão mais contemporânea, experimental, e com um olhar mais autoral, né? Então eu vejo isso como uma constante. E acho que a primeira questão é o desafio de como emplacar ou como apresentar essa ideia que é muito característica de vocês. E é legal saber que a gente consegue transmitir isso, sabe? Porque a gente busca por isso, mas, enfim, executando, acho que a gente vai tentando traçar esse caminho mesmo da experimentação, né? E é interessante, quando a gente ouve de outras pessoas que existe, de fato, essa interpretação de uma linha, onde a gente consegue permanecer transmitindo isso, é importante para nós. Acho que vale falar um pouco, talvez começar, até pelo tema proposto, que é design e tecnologia, falar um pouco da oficina, né? Que para nós foi um grande desafio. Que também... E tem uma questão também de... a gente estava comentando esses dias, conversando no escritório, que a gente faz tem uma prática, até o próprio estúdio, como ele acontece, ele não se parece com nenhum estúdio que a gente passou, com informação, e também a gente desenvolve uma arquitetura que a gente não foi ensinada para a gente na universidade. Porque é justamente essa geração que que representa essa transição, que é o fim dos anos 90, início dos anos 2000 ali, foi começando bem nessa transição. Então a tecnologia não era algo que era presente no nosso, pelo menos no meu curso também, acho que no da Paula, um pouquinho, nós somos muito próximos. E não era uma coisa presente, que se ensinava. Poucos estúdios funcionavam com algum tipo de software, algum tipo de ferramenta digital ou incorporada, e tudo que estava acontecendo acontecia muito fora. Né? A gente sempre teve esse olhar atento para fora, mas porque normalmente as pessoas iam para fora do Brasil e tinham esse contato com tecnologia, e depois voltavam e se frustravam com o que estava acontecendo aqui, falavam, puta, que é difícil, que não sei o que e tal. A gente nunca teve a gente sempre olhou para fora para entender o que estava acontecendo e tentou adaptar à realidade brasileira. Né? É uma coisa uma antropofágica, assim, de absorver essa outra cultura e entender que nosso mercado, nossa realidade era diferente e tentar adaptar isso buscando o equilíbrio entre esses dois universos. Não falando assim, nós somos digitais, ou somos paramétros, enfim, sempre buscando esse equilíbrio, porque não existe ruptura. Eu não vejo dessa forma, né? O que existe uma ruptura desse processo, sempre uma construção em cima de um conhecimento que vai ao longo dos anos. São complementares, né? Exato. São ferramentas que complementam um trabalho. Acho que até quando você fala dessa transição e de quando nós nos formamos, enfim, da escola, a gente teve, querendo ou não, a gente começou a trabalhar com AutoCAD, né? Sim. E era um momento inicial ali disso tudo. E é tão pouco, tão pequeno, nada mais do que, a gente sempre comenta, né? Do que uma prancheta virtual, né? Se for ver. Exato. Então, as ferramentas vão muito além disso. E daí eu acho que E aí até... Não, e o design ajudou muito vocês nesse processo também, né? Quando você saiu da arquitetura, você sai da arquitetura e vem para o design, né? Isso se amplia de outra maneira, né? Você falou da parametria e tal. Exato. Exato. Aí o design ali, acho que foi em 2012, 11, a gente começa a explorar o design e entender que a tecnologia ela está muito mais incorporada ela se incorporou no design de forma mais fácil também do que na arquitetura, até pela escala. Então a gente foi para o design e aí em 2014 a gente abre a Zero Máquina, né, que é esse braço fabril, ele não é um laboratório da Pax. Às vezes as pessoas perguntam, a Zero Máquina, não, na verdade a gente fundou a Zero Máquina, uma indústria,
ela é autônoma da Pax, ela faz as coisas da Pax, faz as coisas de terceiro, e a gente tem tido grandes parcerias aí com o Guto, o Henrique Stabile e outras pessoas que vêm para Zero Máquina, e ela é autônoma. Então, e foi uma experiência muito legal, porque é outra realidade de um estúdio de arquitetura e de design, né? É uma indústria, ela acontece com outros princípios e de outra dinâmica. Então, o nosso, acho que foi aí um grande aprendizado. Inclusive a gente percebeu, e obviamente a gente passa a perceber isso depois, né, desse tempo vivenciando ela, que a gente se voltou bastante, a nossa atenção ficou voltada bastante aos processos de fabricação, a esse laboratório de experimentação, tanto para as coisas que a gente estava criando, quanto para esses parceiros, amigos, sim, arquitetos, porque é aberto para isso mesmo. A gente entendeu que existia um espaço que não tinha quem atendesse a isso, até porque nós mesmos sentimos essa carência, né? Falta essa conexão entre a indústria, o designer, e agora também entre a própria o canteiro de obra, o arquiteto, essa prática entre o pensar e o fazer. Existe um gap, existe uma lacuna. Então, justamente a Zero Máquina surgiu nesse momento, para tentar preencher essa lacuna de fabricação pelos novos métodos construtivos. Não que seja assim, às vezes parece que é tudo muito digital, mas na verdade é um pedacinho dele só que é digital. O resto é manual, é o acabamento como sempre foi feito. É interessante, às vezes a gente tenta desmistificar um pouco isso, assim. Existe muito artesanato no mundo digital. Como é que vocês falam, como é que é produzido, industrial, como é que é? E acabamento... digitalmente feito à mão. Digitalmente feito à mão, eu adoro isso. É exatamente isso, porque porque acaba sendo... A gente vive num país, num contexto de semi-indústria, né? A gente não é completamente high-tech ou desenvolvido, né? Principalmente o acesso às máquinas, né, que vocês... são, de certa maneira, pioneiros nesse ponto e ainda estão isolados, né? Porque essa cultura ainda não é tão ampla, obviamente cresceu muito, principalmente nos últimos 5 anos, mas ainda não é de domínio comum. Perfeito. Então, eu gosto muito disso porque realmente representa, apesar de a gente estar falando de tecnologia e tudo mais, representa o método ou a intenção do design nacional, né? Que é sempre essa intenção de melhorar processos, intenção de aprimorar conhecimento, mas sempre mantendo o viés artesanal, artístico, autoral, né? Exato. E as ferramentas, a gente defende muito a ideia de que elas facilitam processos, né? Muitas vezes nós somos questionados, mas poderia ser feito à mão, exatamente essa peça. Sim, poderia, claro que sim. E aliás, o conhecimento do fazer à mão, ele é muito bem-vindo, inclusive, para trabalhar depois com as máquinas, não é nenhum problema. Exato. É uma otimização de processos, na verdade. Né? A gente consegue otimizar o que a mão demoraria mais, ou enfim, a mão não teria tanta precisão. E não tem a ver só também com o tempo em si, mas também eu acho que é planejamento, precisão, controle de desperdício, né? Aproveitamento de material, isso é muito forte. A gente, como arquitetos, né, já tinha eu acho que uma noção muito rasa em relação ao desperdício, e a gente, depois de formados, acho que todo arquiteto passa por isso, e acompanhando obras, a gente fica um pouco em choque com o que significa, né, os materiais numa obra. Exato. E o que tem de resíduo, o que gera de lixo, enfim. E assim, isso tomando muito cuidado já tem essa proporção. Atuando na escala do design, isso acho que já é um pouquinho mais fácil de controlar, mas ainda assim também não necessariamente tem esse cuidado, esse controle, né? Depende muito do processo de fabricação. E lá na Zero Máquina, acho que executando essas peças, para nós ficou muito claro, assim, quando a gente começou a perceber a quantidade de materiais que a gente utiliza e a forma como utilizá-los, e aí o digital proporciona isso. A gente consegue se planejar de forma muito rigorosa mesmo para otimizar a utilização do material, e ainda assim, o que eventualmente sobraria, a gente tenta usar ainda para algum outro fim. Então, isso é muito interessante. Isso
é algo que a gente consegue também trabalhar de jeito legal, né? Não, eu acho que você, isso está também de novo, aquela história, vocês têm um discurso muito coerente, isso que me marca bastante, porque as fotos que vocês criam, inclusive dos encaixes, né, do processo de fabricação da cadeira, por exemplo, né, que vocês mostram como é o recorte, a otimização, os encaixes até o produto final e o acabamento manual. Então isso está atrelado ao, design, ao pensamento de design de vocês e todo esse aprendizado que vocês estão falando de ter uma indústria, de ter, né, uma fábrica. Sim. Então como é que isso impacta a arquitetura de vocês? Então essa preocupação com produção, que é uma coisa que a gente não tem necessariamente no escritório de arquitetura, né, vocês estão envolvidos diretamente com compra de material, com estoque, você falou do desperdício. Então eu queria que vocês falassem um pouco como que essas tecnologias, essas metodologias, esses pensamentos afetaram o design, afetaram a arquitetura de vocês, e depois a gente falasse o que são esses materiais e essas tecnologias que vocês trabalham. Para não ficar uma conversa tão abstrata. É bem legal que você... Sim. E acho que você levantou um ponto muito propício para o que a gente está hoje pesquisando, né? É sempre assim, né? A parada desse período da pandemia foi até oportuna nesse sentido, porque a gente ficou 2 meses parado. Tá. E a gente já vem há 5 anos, né? A indústria a gente resolveu parar tudo mesmo, fechar, e aguardar esses 2 meses que foi abril e maio. E a gente já vem esses 5 anos aí estudando materiais e tecnologias que impactam na arquitetura, né? Que um deles eu acho que é o mais recente das tecnologias, é o CLT, que é o Cross Laminated Timber, que é a madeira, né? Que é o universo da madeira engenheirada, né? Para explicar de forma mais simples. E a madeira engenheirada, ela vai desde o CLT, que é a última tecnologia que foi lançada, até o compensado, né? É o compensado, o LVL, o MLC, que é também mais antigo, e agora o CLT. Mas a madeira engenheirada também, o compensado não deixa de ser de uma madeira engenheirada. E a gente já vem estudando esse universo. E a gente acredita muito que a arquitetura vai ser impactada, ela vai ter que sofrer essa transformação por conta do desperdício que a construção civil representa. Assim, a forma como é feita a construção civil, ela não tem condição de se sustentar nesse novo mundo que está nascendo. A gente não tem mais como consumir da forma como consome, não tem mais como fazer obras tão ineficientes, né? Se você for em qualquer canteiro, se passar em qualquer canteiro de obra, você entrar lá e for dar uma olhada na caçamba, a quantidade de madeira que é jogada fora, bloco quebrado, cerâmica, enfim, não tem condição mais de ser assim. A gente vai precisar transitar, não porque a gente acredita que vamos ser sustentáveis, né? A gente acredita que essa possibilidade de se construir dessa forma não vai ter como mais construir dessa forma. A gente vai precisar caminhar para um novo universo de construção. E a matéria-prima principal, eu acho que também tem um impacto muito grande, né? Então, quando se fala de madeira, vocês têm diversas formas de explicar por que é uma matéria-prima adequada para uma construção que não é nem do futuro. Desde as mais simples, de sequestrar carbono, né? Porque ela é plantada, enfim, áreas de reflorestamento, até o processo da manufatura dela, né? Como você transforma ela. E aí, que é mais barato, são máquinas mais simples. Até o que ela pode vir a ser depois da construção, não mais utilizada. O fim do ciclo dela também é mais limpo. Você consegue ou destinar ela, às vezes, transformar... o Alan. Abraço, Alan. E transformar ela no fim do ciclo. Então, acho que toda a cadeia é mais honesta e mais eficiente do ponto de vista energético. Até no então, consumo de água também, né? O impacto Sim, é perfeito. A obra tem que ser planejada, né? Tem construções de madeira, como o americano constrói, que é o wood frame, mas também você vê que o próprio wood frame de obra, que é aquela coisa, ela só troca matéria-prima. Os caras levam um monte de barrote para a obra e fica cortando na obra, e também é uma obra suja, é uma obra... Ela é planejada, mas ela não é tão planejada assim. Mas a obra vai ter que ser cada vez mais planejada, vai ter que ser mais eficiente, né? Para se desperdiçar menos, para você consumir menos recursos e também ser mais barata, porque normalmente acaba sendo cara a obra por conta das ineficiências, né? Eu acho que dos processos, das obras que a gente já finalizou de arquitetura no escritório, olha, não teve uma que fechou no orçamento e no tempo, né?
Era aí que eu queria chegar. Eu acho que isso, para mim, é uma das coisas que mais chama atenção, justamente acompanhando essas obras que a gente já entregou de arquitetura. Eu acho muito, muito difícil a forma como acontece uma obra. Eu sei que envolve muitos fornecedores, são muitas disciplinas que se misturam, exige uma organização e planejamento muito rigoroso e não é exatamente a melhor característica de um arquiteto, mas enfim, a gente tem os engenheiros juntos para nos ajudar, né? De toda maneira, ainda assim foge muito do controle, até porque envolve muitas pessoas, né? E, naturalmente, quanto mais pessoas envolvidas num processo, mais alinhadas elas têm que estar para manter o que foi previsto inicialmente, sim, ou as coisas fogem do controle. E é muito comum que fuja, né? E nesses dois aspectos que são tão importantes, que é custo e tempo, e que, na verdade, um está diretamente relacionado ao outro. Acho que, indo para a sua pergunta, e que para nós foi e tem sido, né, um exercício e um aprendizado muito grande na oficina, é justamente essa questão do planejamento, do melhor aproveitamento do material, de ter um plano de ação muito claro, né, para execução. Isso, essa dinâmica, essa lógica que a gente vem colocando em prática na escala do mobiliário, do design, é o que a gente busca aplicar para a arquitetura. Né? A matéria-prima madeira é uma das matérias-primas que a gente trabalha, a principal delas na oficina, né, mas a gente trabalha com outras também. De toda forma, para a arquitetura, a gente acredita como um material mais... um material absolutamente adequado, né? E ele proporciona isso. E tem uma palavra que chama muita atenção, que ela é bastante relacionada às máquinas, que é precisão, né? Porque, de fato, a máquina é muito precisa, mas eu gosto muito dessa palavra aplicada a esses pontos que, para nós, hoje, na arquitetura, são tão frágeis, que é a precisão relacionada ao custo, a precisão relacionada ao tempo. Quando a gente tem um plano muito claro de execução, né, dessas peças, porque aí a arquitetura ela é pensada de outra forma, ela inclui uma quantidade de mão de obra muito menor, porque as peças já vão todas para a obra planejadas para que sejam encaixadas, parafusadas, coladas, enfim, de uma maneira muito dinâmica assim, e didática, né? Então você tem um plano de execução muito claro, e isso minimiza esses erros tão comuns relacionados ao que foi previsto inicialmente, e que é tão chato, né? Porque acaba sendo chato para nós, arquitetos, e também para o cliente. Exato. Então, além de tudo, né, além da relação com o meio ambiente, por conta da matéria-prima, eu acho que todo o processo envolve um respeito muito maior, né? E isso acho que tem muito a ver com o que a gente vem se questionando. Aí, mais uma vez, foi muito propício esse momento de pandemia, apesar de tudo, de todos os pontos difíceis, né, desse momento que a gente está vivendo. Acho que é uma reflexão importante e vem ressaltar a urgência mesmo de pensar e de executar isso, né, de fazer isso acontecer de uma nova forma. E a gente vem buscando isso. Um pouquinho antes da parada, a gente já estava desenvolvendo um projeto junto com o Guto, que ele ligou um dia no escritório e falou, ele estava desenvolvendo um projeto para Casa Cor, ele estava pensando em algumas coisas, tal, ia ser um projeto no jardim ali, né? Ele está querendo fazer era uma casa de 100 metros quadrados, a casa tecnológica. Eu falei, cara, tem um processo que eu aplicava com os meus alunos na pós-graduação lá da Belas Artes, que é um curso bem interessante de projetos, arquitetura digital e projetos paramétricos. É dentro da pós-graduação da Belas Artes, que é uma construção pequena, utilizando compensado, mas é um compensado de qualidade, que é um compensado que ele é naval, ele tem a cola apropriada, ele tem o selo WBP, enfim. E fazer uma pequena construção utilizando esses materiais. E aí o Guto falou, nossa, bora, vamos fazer esse projeto. Então a gente já pegou o projeto da WikiHouse, que é um projeto de um grupo londrino, que eles querem fazer, esse projeto está vinculado ao selo daquele Creative Commons, que é aberto a todos, né? E a gente estudou todos os detalhes de como que são os encaixes e tal, e desenvolveu um projeto para Casa Cor desse jeito. Era uma casa de 100 metros quadrados. E aí veio a pandemia e a gente parou. A casa tá lá, está 50% construída lá dentro do galpão. E aí... Mas ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer. Sim, sim. E aí, nesse período de parada, nós falamos que, vamos pensar numa casa, seja uma habitação ali de 45, ela pode ser expansiva, mas para ser barata, construída nesses mesmos princípios, e uma
uma construção mais adaptada ao Brasil, né? Porque a gente tem chuva, tem muito sol, são outras condições do universo europeu, né? Então, e a gente se dedicou a isso. Nesses 2 meses de Pará, a gente ficou dedicando a esse projeto e a gente está chegando em resultados muito interessantes em termos de custo, né? A casa está dando cerca de R$ 2.500 o metro quadrado, 2.800, entre 2.500 e 2.800, dependendo dos materiais de revestimento e tal, mas com tudo. Mesa, cama, cozinha, tudo. Caixilharia. Incrível. Porque tudo foi tão... tudo tão planejado para ser cortado pelas máquinas, enfim, e tudo montado é montado muito rápido. Mas, assim, isso está funcionando bem para projetos pequenos, né? São habitações ali até 100 metros, funciona bem, né? Aí, habitações maiores já não sei se seria a melhor solução, mas eu acho que é uma demanda que é muito carente e a gente se dedicou nesse período a isso. A gente entendeu que é muito urgente essa mudança, né? Porque as pessoas não querem mais os recursos que as pessoas querem se dispor para construir, para fazer uma construção, tem que ser bem alocados, né? Ninguém está mais querendo construir para 3 anos, ou um ano de projeto, mais um ano de obra e quem sabe mais outro ano de atraso, né? Então a construção se prolonga muito. Então a gente estava se dedicando a exatamente isso. Transportar todo esse conhecimento que a gente tem de produção, que já era aplicado ao design, para a arquitetura. Até porque vocês falaram da urgência e também tem uma outra questão, que é o aspecto nômade, né? As sociedades estão se tornando nômades. Né? Já existe o conceito do nomadismo digital. Por exemplo, a gente está pegando, inclusive, aqui uma feira que por 7 anos foi física e agora tem que se adaptar ao universo digital. Isso que eu acho interessante dessa experiência que vocês estão fazendo e como vocês aproveitaram bem esse período para realmente estudar, não nada utópico, mas assim, realmente estudar o futuro, né? O que está vindo para ficar, que vocês já coletaram agora dados e números que vocês apresentaram aqui, que mostram que é possível, que é real, e que vai na contramão do que a Paula falou antes, né, dessa relação tempo e custo, né, que é na cultura da arquitetura, a gente está tão preso a essa ideia de que a fabricação digital, a alta tecnologia vai encarecer minha obra porque é mais sofisticada. Mas daí você tem uma obra mais longa, que atrasa, que tem refação e tudo mais, que é o oposto, nesse sentido a visão do design está mais acelerada, né? A transformação de paradigmas do design está mais acelerada, porque a gente já entendeu que a fabricação traz muitos benefícios e que não tiram a visão do autor, não tiram o conceito, nada disso, né? Mas Sim. É isso mesmo, exatamente isso. Acho que o design, talvez pela escala, né, facilita um pouco mais essa compreensão, não sei. É mais fácil de abraçar essa ideia e, de fato, ela já foi muito mais aceita. A arquitetura ainda tem uma resistência, mas a gente percebe, e para nós, quanto mais pessoas estiverem alinhadas com esse pensamento, por isso que é tão legal quando a gente encontra outras pessoas que também estão trabalhando e estão investigando isso melhor. Porque a gente precisa mesmo de um movimento. Exato, de mais andorinhas, né? Exato. E a gente troca bastante, quando as pessoas também buscam a gente para isso, a gente troca informações, porque é algo que nos interessa, né, e que deveria interessar a todos. É, de fato, uma mudança necessária. Legal. E daí também, só para a gente não ficar também na conversa da máquina, da tecnologia, eu quero saber como é que vocês começam um projeto, assim. De onde vem a inspiração, o quanto da mão de vocês, do treino da mão, participa no desenvolvimento das formas, da composição, tudo mais, e como que depois isso é traduzido na máquina ou no processo de produção de vocês. Tá. As nossas criações são bem orgânicas também. Mas... Não tem um caminho, assim, é assim, né? Normalmente, é engraçado porque a gente às vezes ou sente necessidade de alguma coisa para ser construída, porque a gente está precisando, ou vem de uma demanda externa, alguma pessoa falou, eu gostaria que vocês desenhassem uma cadeira, enfim. Mas às vezes é meio espontâneo, os projetos acabam ficando até um pouco engavetados. Acho que a Galdina é um exemplo. Ela é um projeto de 2 anos atrás.
Essa que a gente está lançando com vocês. Ela foi, aí ela se chamava X, a cadeira não ficava legal, aí a gente encosta um pouco, deixa lá um tempinho, aí falou, vamos pegar aquele projeto para ver de novo, aí a gente falou, nossa, realmente tá ruim, né? Aí volta, e aí isso vai. Não é tanto uma produção tão papum, né? Assim, tipo, não que não exista isso dentro do estúdio, existe. Tem projetos que a gente tem um tempo bem mais apertado, porque tem um cliente que eu tenho, às vezes é uma indústria, como aconteceu com a Iris, a gente tinha que fazer para uma indústria, eles tinham que colocar ela para venda, tal, que é uma demanda, e tem essas demandas internas que normalmente são mais interessantes e prazerosas porque a gente vai desenvolvendo elas com o tempo e é mais tranquilo. Sabe, uma coisa que eu costumo dizer e que eu acho que percebi também ao longo dos nossos desenvolvimentos é isso. A necessidade leva muito, assim, então, assim como nos editais de concurso de arquitetura, que foi algo que a gente participou bastante no início do estúdio, inclusive, a formação do estúdio carrega muito essa história. Inclusive o nome, porque a gente reunia com outros arquitetos, né? Então, por isso a gente nunca teve preocupação do nosso nome, era um grupo de pessoas pensando junto. E os concursos de arquitetura, eles têm ali um edital com alguns nortes, né? Com coisas que precisam, com coisas que podem ser feitas e outras não. E o design, quando a gente começou a desenvolver as peças, eu acho que é sempre a partir de algum estímulo, né? Em geral, uma necessidade é um excelente estímulo, não tem jeito. Então, alguma coisa que você sente falta no mercado ou alguma coisa que foi solicitada, seja para um cliente ou por nós mesmos, uma solicitação que eu faço para mim mesma para algum produto. Então, parte disso. Mas a gente não tem nada preso, né, em relação a uma identidade ou um material, um jeito de fazer. Isso para nós também é bastante desafiador. Volta um pouquinho no início da nossa conversa, porque talvez seria mais fácil se a gente estivesse explicando um estúdio, né, que tem uma especialidade, uma linha de raciocínio muito clara. Por isso que eu fico feliz em ouvir que existe, né, essa percepção de uma linha de atuação, como você falou, porque para nós é muito orgânico, é muito fluido, é muito natural. Mas não adianta a gente dizer assim, tá ali, tá, eu sempre busco as referências em tal lugar, sabe? Isso é o que me instiga, o que, enfim... Ou se é minimalista, ou se não tem essa característica. Não tem muito a gente isso. busca atender alguma coisa que para nós é importante, ou que foi solicitado com bastante importância, e buscar um caminho para isso. Uhum. Isso dentro da forma de pensar. E aí, ferramentas de atuação, que talvez tenha sido um pouco da sua pergunta também, do manual e do digital, também. O Vitor tem uma facilidade muito grande de modelar, trabalhou bastante tempo com isso, ele modela muito bem, o que faz a gente visualizar com muita facilidade como vai ser. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro desenhar, mas isso já vem de criança. Quando eu fui fazer a faculdade de arquitetura, eu já sabia desenhar, porque eu já venho de uma família de marceneiros, né? Meu bisavô marceneiro, meu avô marceneiro, meu pai, e ele sempre brincava comigo que eu era o elo, eu e meu irmão eram os elos quebrados da família, e que era tudo de marceneiro. E aí, depois de um tempo, vira a ter... A Zero Máquina não é uma especialista em marcenaria, né? Mas é uma fábrica que trabalha com marcenaria também. Né? Ela não deixa de ser uma marcenaria. A Zero Máquina também, para facilitar a explicação, a gente fala uma marcenaria, mas é além de uma marcenaria. Aí você chega lá e tá cortando chapa de cimento, né? Você fala assim, pô... É tudo muito amplo. É lindo isso, mas é mais desafiador, a gente tem consciência. Porque cada novo projeto, seja de arquitetura, seja de design, seja da Pax, né, que a gente determinou um espaço da Pax para um estúdio de criação, mesmo onde a gente busca, obviamente, com o máximo possível, porque tanta coisa já foi criada, né, mas a gente busca muito uma identidade e uma coisa bem autoral mesmo, que a gente acredita que seja diferente de tudo que a gente já viu. A gente busca muito isso. Por isso a gente também nem tem uma preocupação de um volume muito grande de criação de peças. A gente vai mais devagarinho. E a Zero Máquina vai atendendo a esse laboratório de experimentação, vai executando tudo que a Pax pensa enlouquecidamente, mas ambas têm uma gama de atuação muito grande, né? Que fica até difícil de explicar. Entendi. Aí uma curiosidade, só porque acho que vocês começaram falando da Galdina. Dentro desse processo de vocês, quanto tempo demora para produzir uma peça? Porque ela tem uma estética muito complexa.
né? Então, eu imagino que, bem torneada, eu imagino né? que não é uma peça de uma fabricação tão simples. A fabricação dela Não é não é demorado. complexa. O acabamento é mais complexo. Demora mais tempo do que ela usinando na máquina. O acabamento demora mais. Aliás, isso é algo constante. Comum. Depois ainda que a forma seja relativamente complexa, né, como as peças saem da máquina, são usinadas pela máquina, se bem planejado, a máquina faz no tempo esperado. Sim. Ela não dá muitas surpresas em relação ao tempo. Agora, o trabalho manual... Porque o trabalho manual não tem muita volta, né? Errou, ferrou. Então tem que ir com cuidado. Com cuidado. Mas ela foi engraçada. Até legal, a gente precisaria pegar os primeiros desenhos. Ela foi sendo construída ao longo do tempo. Aquele apoio das costas, no primeiro momento não tinha, aquele braço que é um pouquinho mais, imita mesmo um braço humano, como se fosse o antebraço. Essas coisas foram surgindo com o tempo. Ela surgiu com um desenho mais simples, e aí com o tempo a gente sentia a necessidade de falar assim, nossa, ela precisa ser, eu acho que tem uma coisa mais ligada, se é um design orgânico que a gente busca, uma coisa mais relacionada ao corpo. E aí a gente foi buscando colocar essas curvas a mais aí. O processo de desenho dela, voltando à sua pergunta, Bruno, ele foi aí que tá. Ela aconteceu como um primeiro desenho, só que depois ela foi sendo lapidada ao longo do tempo. Ela não foi feita por nenhum pedido. Ela foi feita por vontade espontânea nossa. Então ela foi sendo lapidada e a gente não tirou muito ela do modelo durante um tempo. Se a gente tivesse que te responder isso de forma mais prática, assim, sem ser a Galdina, porque ela teve esse processo, que aí, juro, acho que o processo da Galdina de desenho, ela ficou... O tempo foi uns 2 anos e pouco. Uns 2 anos e só de Mas isso porque era um projeto interno, né? Exato, sem nenhuma solicitação externa. Normalmente um projeto, quando é uma demanda externa, leva uns 6 meses, aí, mais ou menos. E hoje a produção dela já concebida é o quê? Uns 10 dias, né? Para produzir. Para produzir mais uma ou Galdina. menos. E ela também teve um princípio que era usar poucas peças, pouca madeira, né? A hora que a gente coloca Porque a gente vinha de uma experiência que a daqui, que a gente partiu do primeiro... Foi a primeira peça que a gente fez em madeira bruta. Então a gente queria usar a maior prancha, porque eu achava lindo as pranchas largas e tal, mas depois você começa a entender que não é tão interessante usar umas pranchas tão largas. O assento era inteiriço, né? O assento era inteiriço. Eu ia escolher as peças, já saiu o assento e o braço junto. Era uma pira mesmo de como fabricar ela de uma maneira muito artesanal. E aí a gente falou, vamos desenhar uma outra cadeira que utilize menos madeira, né, e madeiras mais finas, pranchas até 15 centímetros, mais ou menos. Então aí o desenho começou daí, dessa necessidade de querer usar pouco material. Daí foi se ramificando até sair a peça como ela está hoje. Legal. Aí, ainda nesse assunto, porque eu sou meio fascinado com essa história de processo, porque uma das minhas maiores críticas com o design nacional é a falta de valorização do processo, ou a falta de investigação no processo de concepção do produto. A gente tem a gente vem de uma tradição moderna do móvel, muito esteta em certos aspectos, muito pragmática, então o croquis vira produto final, né? E esse meio é uma névoa intangível. A gente não tem dados sobre o intervalo entre concepção romântica e o produto propriamente. E vocês têm essa facilidade, principalmente por ter a Zero Máquina, acredito eu, de ter um processo que é mais rico, né? Nesse sentido de prototipagem, de investigação. Então, por exemplo, como que vocês trabalham com a questão da prototipagem para uma peça? Quantos protótipos são necessários? Sabe? Interessante, porque a gente faz questão de gravar desde o primeiro. Isso sempre foi uma praxe do escritório. Desde o primeiro croquis, tudo, a gente guarda. Porque depois, quando está pronto, a gente volta para olhar e ver que o caminho foi árduo. Não foi assim, eu levantei e estava sonhando e de repente pingou um projeto. Não. Pra gente, pelo menos, não funciona assim. Aliás, nas palestras, é legal também você falar isso, e essa crítica, porque as palestras que a gente já deu, a gente sempre faz questão de colocar os processos, todas as imagens de processo, porque elas são terríveis. Você olha, você fala, nossa, coisa feia.
Não é legal, não tava legal desde o início, sabe? Porque é fácil depois você colocar no final, falar, pô, ficou assim. Desse croquis aqui saiu isso aqui. Você fala assim, não é muito assim, né? E quantas vezes o croquis que é apresentado como conceito, né? Ele, bonito do jeito que ele é apresentado, ele sai depois do produto pronto, né? A gente pensava disso. Assim, essa coisa meio do tirar o coelho da cartola, né? Não sei, eu não acredito muito nesse processo de criação. E é um pouco ruim apresentar dessa forma. A gente sempre teve essa preocupação nas palestras, porque eu acho que desestimula um pouco a pessoa que está tentando fazer alguma coisa, né? Em geral, a gente está... E não valoriza exatamente o que você está colocando, que é o processo de persistir e falar, cara, puta, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas às vezes deixa de olhar um pouquinho, volta a olhar dali uns 2, 3 dias e fala, tá, puta, é isso aqui, mas e persistir no negócio e não cair um raio na cabeça e falar assim, puta, é isso aqui e tal. Às vezes uma outra solução acontece, assim, você tá, a puta, aquilo ali pode ser, mas não de fato o projeto integralmente vem num relâmpago, né? Isso não... Exato. Agora indo a resposta da sua pergunta, tem uma coisa curiosa. A gente não prototipa muitas vezes para chegar no produto final. A gente estuda muito no modelo. Muito no modelo. Muito. Antes de colocar em prática, o modelo está muito esmiuçado. Então, quando a gente coloca em prática, honestamente, eu parei para pensar sobre os nossos produtos. O bombo, o balanço, a daqui, a Galdina. Normalmente um protótipo. Mas é um protótipo que a gente usa, assim, que tá lá na PAX. É um protótipo A gente utilizado. sabe que é um protótipo porque tem algumas medidas que foram afinadas e tal, mas a estética e as soluções, elas já são muito finais. É curioso até. A daqui teve um protótipo, a gente fez aí o braço ficou fino, não deu certo, aí no segundo já acertou. Pô, mas isso justamente... A gente utiliza muito o modelo. Vocês têm esse domínio do modelo, né, do digital, né, tá. Sim, mas que é um caminho. Porque é isso, mesmo assim, o modelo, quantas alterações você não faz nesse modelo, né? Muitas. Exato, Os modelos são muitas. E isso é importante, porque a gente está falando. Existe entre arquitetos essa mística do guardanapo, né? Desenho numa roda de amigos, no boteco e sou um gênio. E tudo bem. Não é assim, porque pode ser, como o Vitor falou, pode até ser, mas você precisa investigar aquela ideia genial, né? Então, você pode retornar a ela, o produto final pode ser reflexo daquela primeira ideia, mas precisa existir um suar a camisa longo, né? Um aprendizado para... O Okisato, do Estúdio Nendo, japonês, fala muito isso, que o conselho dele é sempre... eu sempre acabo escolhendo o meu primeiro desenho, mas para eu ter a certeza de que o meu primeiro desenho, a minha primeira ideia é a melhor, eu fiz 1000. Exato, então, exato. Que bom, exato. é isso. Legal. É exatamente isso que acontece com a gente. A gente consegue documentar, inclusive, essas imagens, assim, porque são coisas que muitas vezes nem são legais. A gente olha e fala, uau, tinha tudo para ficar muito ruim. E valorizar esse processo de persistência, de investigação é necessário, né? Agora, a ferramenta, talvez, né, a gente tenha até perdido um pouco a noção pela proximidade agora que a gente tem da execução e as ferramentas que a gente tem à mão. Mas, por isso a gente abre tanto para as pessoas que têm oportunidade, que a gente tem a oportunidade de se apresentar, a prototipar, sentir a peça na mão, ainda se não existe tanto esse domínio do modelo, é muito importante entender como a coisa está funcionando, né? E, de fato, foi aquilo que o Vitor falou, não existe muito esse espaço para o designer, né? Para testar muita coisa. E aí a Zero Máquina, ela vem também muito com essa intenção. A gente já fez algumas coisas, assim, para amigos, arquitetos, designers, e isso é muito legal. E é interessante isso que a Paula está falando, porque quando é um projeto, não é um projeto nosso, é um projeto de terceiros que vão para a Zero Máquina, eu sempre falo pro pessoal, interfere o mínimo possível, alerta de algumas questões, sim, mas não muda o desenho. Se a pessoa quer fazer daquele jeito, deixa fazer, porque a pessoa precisa sentir o que é aquilo. Porque se a gente interfere, você está transferindo uma carga de responsabilidade também de conhecimento, que às vezes a pessoa precisa ver aquela peça que ela, às vezes, o pé tá fino, vai quebrar. Mas faz assim, para ver que tá fino, porque senão fica aquela coisa, os caras mudaram o meu desenho. Não pode ser isso, tem que ser essa coisa mesmo de investigar. Fez, tá fino, vai quebrar,
puta, perfeito, na segunda já não vai ser outro processo. Eu chamo isso de erro programado. Faz parte do ato de projetar. É o erro programado. Exato. E aí o espaço é para isso, né? Para nós foi um espaço muito importante de experimentação, estudo, aprendizado, e aí a gente abre para as pessoas para isso também. Tem sido muito legal, acho que a gente vai conseguir construir cada vez mais essa... E essas mudanças também vêm muito para isso, né? Hoje eu acho que o designer já está em contato direto com o cliente final, então... Isso tudo está se transformando muito, né? As coisas estão se transformando. Aliás, isso também é um ponto importante que me vem em mente, que carrega para a arquitetura também, que é a responsabilidade do que está sendo desenhado. Isso me chama muita atenção e eu acho que é legal falar. Porque o projeto, o designer, né, ele tem ali ainda que também, por experiência com uma fábrica, a gente já entendeu que não é exatamente assim. Muitas vezes o designer também manda um croquis, a fábrica que se vira com soluções técnicas. Se vira aí, resolve isso aí. Aí depois você reclama que mudou coisas e não saiu do jeito que estava querendo. Mas também não se esforçou para acompanhar o desenvolvimento, né? Mas, em geral, né, o desenho industrial, eu acho que a formação industrial, ela carrega já essa responsabilidade dos detalhes executivos da peça, né? De forma bastante rigorosa e talvez por ser uma escala menor, tudo que está sendo pensado é previsto no projeto e é enviado para a fábrica executar, né? A arquitetura propõe isso também, mas aí cruzando um pouco de tudo que a gente falou, e que eu me questiono muito, porque desenvolvi vários projetos executivos, o que a gente desenha e o que é efetivamente construído é muito distante, não por mal, mas o arquiteto não tem o domínio de tudo, de como é feito tudo que ele está propondo. Então, ele tem uma intenção de desenho ali, mas quem vai executar aquilo é que vai coordenar como vai ser feito. Dentro de um novo raciocínio de arquitetura, né, a partir desses princípios, a gente vai ter um projeto onde já está tudo planejado, onde as peças vão sair da máquina para serem levadas para o canteiro de obra só para encaixe, etc. Isso, o desenho da arquitetura tem muito mais responsabilidade. Volta a ter uma responsabilidade atribuída ao arquiteto, que eu acho que se perdeu. Que é essa coisa assim, desenho, o caixilho é um quadradinho, uma linha no meio. Não, o caixilho não é assim, né? Não, mas depois o cara de caixilho resolve. Uma linha dupla. E assim, é uma linha dupla. E se perdeu. Isso se perdeu, e aí a gente não... Isso foi muito danoso para a profissão, né? E aí, enfim, então, isso vai, eu acho que o arquiteto retoma uma responsabilidade interessante dentro de um novo processo de construção, sabe? Sim. E eu acho que essa responsabilidade está diretamente relacionada à nossa importância também como profissional, porque acho que talvez a gente estivesse se distanciando um pouco disso, sabe? Não, E eu acho que a fabricação digital vem muito nesse caminho. A pessoa que desenhou, a pessoa que está ali fazendo o modelo ou está programando aquele material para corte, tem uma responsabilidade direta, porque não tem intermediário. Não tem o cara, para onde botar a culpa, o cara executou errado. Não, se deu cagada, provavelmente foi você que fez. Então, normalmente, quando vai cortar alguma coisa, principalmente coisas grandes lá na oficina, o pessoal sua frio, assim. Mas é mesmo, o pessoal bem intenso. Fica... E às vezes não tem como, dá problema, uma coisa ou outra sai invertida, não encaixou. Aí você vai ver, normalmente, você vai buscar a raiz do problema, tá lá no desenho. Né? E a gente tem colocado arquitetos nessa posição, também tem isso, né? Designers e arquitetos. Talvez outras pessoas não colocariam as fábricas, não sei. Bom, uma função meio técnica. O arquiteto está muito acostumado também a transferir culpa, né? Então, nesse sentido... Por isso que eu adorei que vocês dois falaram da responsabilidade, que é importantíssima. E eu quero até fazer uma pergunta no sentido da responsabilidade, que é uma outra questão que eu associo ao trabalho de vocês, mas surgiu uma pergunta enorme aqui que eu não consigo... Deixa eu ler para vocês. Aqui. Você tem parceria com alguma universidade? A fim de promover trocas, bem como registrar em livros essa força do design brasileiro? Bom, você falou o Vitor falou do curso, né, que ele participa da pós. Quer falar um pouquinho mais? Eu fui para o mundo acadêmico logo que eu me formei. Um professor que é um dos grandes responsáveis por eu sair da universidade e montar um escritório foi o Guilherme Mota, que ele foi um mestre para mim. Filho do Flávio Mota, ele é um grande mestre. E aí ele me colocou na escola da cidade, vinculado ao curso ali de computação e tal.
Só que naquele momento ainda, eu já fui para lá, junto com o Omar da Lank também, e a gente queria montar um Fab Lab, porque era o que a gente estava vendo lá fora. Só que não era precoce ainda, não, era um movimento incipiente no Brasil. Eu tentei ali, durante de 2007 até 2014, montar esse Fab Lab lá, e depois na São Judas também, que eu fui dar aula. Aí eu parei com o universo acadêmico, foi quando a gente montou a Zero Máquina. Uhum. Eu falei, puta, eu não estou conseguindo montar esse Fab Lab aqui, eu vou me desvincular do mundo acadêmico para montar, porque eu queria ter essa experiência do fazer e ter esse laboratório, que era esse universo da fabricação digital que estava muito latente ali naquele momento. E hoje é interessante que eu voltei para o mundo acadêmico através da Belas Artes, a gente tem essa parceria lá com eles, dentro da pós, que é essa projetos, arquitetura digital e projetos paramétricos, onde tem 2 cursos, um de fabricação de imobiliário e um outro que a gente está entrando com sistemas estruturais a partir dessas ferramentas digitais, né, das máquinas CNC e tal. Então, eu acho que foi legal disso, é que aí a Zero Máquina, porque a gente, Vitor, né, que teve a gente está usando ela como laboratório da Belas Artes. Exato. A universidade, muitas vezes, ela esbarra em barreiras que são difíceis, não dá para julgar. Para implantar isso tudo dentro de uma universidade, existem muitas barreiras que são difíceis de julgar, é difícil. Então, agora a gente tem essa infraestrutura externa e a gente consegue ser um apoio das universidades, né? Fazer uma parceria. Eu acho que isso facilitou muito. Porque tem muitos entraves, que são entraves burocráticos das próprias universidades. Puta, precisa comprar material. Nossa, o aluno poderia resolver isso de forma muito simples. Ele vai lá e compra uma madeira, uma fresa. Puta, é um processo administrativo, não sei o que, faz o pedido, não sei o que, depois de 3 meses chega uma fresa ou um material. Isso tudo não cabe, mas não tem como ser. Então, a gente vê isso acontecendo lá fora. A Espanha tem feito bastante esse processo também. Inclusive, a gente tem um professor, que é o Afonso Orcioli, que também foi um grande entusiasta aí da fabricação digital, ele auxilia bastante a gente. Ele tem falado como as universidades, para sanar esses processos burocráticos, estão se vinculando com alguma oficina privada, um makerspace privado, para ser mais dinâmico, para dar essa dinâmica que o aluno precisa, para ser mais rápido, enfim. Uhum. Então isso está sendo uma experiência muito legal lá com a Belas Artes, tem funcionado bem. Os cursos que a gente deu foram incríveis. Aliás, as pessoas pedem bastante para a gente outros cursos. Várias pessoas, e talvez, e assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tive a oportunidade na Zero Máquina de fazer junto com o Vitor, a gente até deu uma aula juntos na Escola da Cidade, parceria com o IAB, também teve aula, mas a gente pretende se estruturar da maneira mais rápida possível, porque a gente tem consciência de quão importante é disseminar esse conhecimento, dividir isso, multiplicar, mas no meio de tudo que a gente faz, é bastante. E o tempo, ele vai sendo consumido, né, com as necessidades dos nossos projetos, dos projetos que são contratados pela Zero Máquina. A gente gerencia tudo isso, né? Então, é um desafio grande, mas a gente pretende se aproximar cada vez mais nesse sentido do ensino. Eu acho que é uma maneira muito importante. Legal. Né? Não, e até, vocês estão cheios de trabalho, mas nada impede esse professor que fez a pergunta de convidar vocês para uma palestra, né? Exatamente. Fica aqui o convite. Não, e as parcerias... Sim. E as parcerias, elas acontecem, elas são muito bem-vindas. São os cursos, esses cursos livres que muitas vezes, assim, a gente pensa, vamos fazer isso, vamos, bom. Aí vai ter que reservar quantos dias da semana, ou final de semana, o que é melhor, grade horário e tal, a gente vai adiando um pouco isso. Porque, em geral, as pessoas que já viram palestras nossas, até lives, depois elas escrevem porque elas querem participar. Eu tenho uma lista das pessoas que já se disseram interessadas, porque o próximo eu vou escrever para todo mundo. Entendi. A gente só está precisando mesmo conseguir articular. Entendi. Essa questão da... E toda ajuda é bem-vinda, parcerias, né? Essas articulações são importantíssimas. Eu fui dar uma palestra no final do ano passado em Lima, no Peru, na UPC de Lima, e os alunos têm à disposição um robô 5 eixos. É uma coisa assim, sabe? Tipo, o que isso amplia a criatividade, o potencial? Exato. É importantíssimo. Então, muito legal saber desse trabalho intenso que vocês têm feito nessa linha. Que eu acho que está em acordo, porque eu acredito que a gente já está caminhando para o final, então com uma questão importante que eu queria trazer, que é da responsabilidade que vocês falaram tanto. Então, acho que existe essa responsabilidade do conhecimento, essa responsabilidade colaborativa ou informativa, essa responsabilidade de articulação,
essa responsabilidade econômica, e existe uma responsabilidade do caráter humano / criativo, né? Então, se nós somos esses seres movidos à criação, com essa sensibilidade artística, a gente também tem que carregar essa responsabilidade junto. E eu vejo que o trabalho de vocês segue isso muito bem, como, por exemplo, o discurso moderno europeu fez num momento histórico da Segunda Guerra, né, pós-Segunda Guerra, quando existia uma necessidade, uma responsabilidade de reconstrução, né, da arquitetura e do design. Então, se a gente pega o caso da Charlotte Perriand ou do Jean Prouvé, né, são designers, arquitetos que formaram um pensamento artístico atrelado a uma responsabilidade. Né? Então, como que vocês veem essas referências, se essas referências existem para vocês, porque já ficou claro que isso é importante para vocês, esse aspecto é importante no processo. Porque o que acontece é que eles criaram uma linguagem, esse discurso moderno criou uma linguagem, e a gente entrou num vício, enfim, estou generalizando, mas entrou-se num vício de reproduzir esteticamente essa linguagem apenas. E toda essa bagagem de responsabilidade e conscientização se perdeu. Né? O Prouvé não fez uma cadeira porque ela era bonita, ele fez uma cadeira porque ela era barata, ela era democrática, ela era fácil de produzir, ela consumia pouco, etc, etc. Então, só para vocês, sei lá, citarem referências. Putz, é isso, Bruno. Essa é a linha de raciocínio que a gente aplica, né? Eu acho que talvez seria uma ótima... Essa é uma busca constante. A gente não, por isso que a gente não se preocupa se eu estou fazendo um móvel que é parecido com eu acho que uma pessoa maravilhosa, que eu adoro o design dele, que é o Sérgio Rodrigues, ou se é parecido com o Joaquim Tenreiro, que são pessoas maravilhosas como referência de entender o contexto deles na época deles. Né? Nosso contexto hoje, existe uma responsabilidade não só do desenho em si, porque senão vai virar só o fetiche do desenho, mas de como isso é feito, né? E da nossa arquitetura também. Né? Hoje a gente vê muito assim, é engraçado porque parece que agora, às vezes eu olho um projeto e falo, pô, eu já vi isso aqui é diferente. Não é. Eu falei, caramba, mas... E aí você vê essa coisa de tentar replicar alguma coisa que é uma busca estética, talvez a gente foi treinado para isso, e não para responder uma demanda técnica, ou de escassez, ou de, enfim... Não sei se o concreto, para ser usado da forma como a gente vê hoje em dia, é a melhor maneira para ser. Né? Enfim, eu acho que essa busca é uma constante dentro do estúdio, de procurar responder da forma melhor, tecnicamente melhor possível, para um contexto que a gente está vivendo hoje. Né? E não mascarar, falar, mas a gente pode fazer uma parede inteira de concreto? Sim, pode, mas eu não sei se é a necessidade de ser feita. A gente fez a escola da mecânica, da Tecnomec, que fica em Pinheiros, ela é inteira de concreto, aquele primeiro pavimento. Mas era por uma necessidade técnica daquele elemento de concreto, porque era o único que segura som, porque ali atrás tem uma escola uma sala de aula, e embaixo tem um motor, que é a sala do dinamômetro, que é altíssimo. A única coisa que segura som é densidade. O concreto era o mais adequado para aquela situação. Perfeito. Né? Mas não que seja assim, eu vou fazer casas de concreto. Né? Ali o material era adequado. Então, acho que essa busca de necessidade de como fabricar, qual é o melhor material a ser aplicado, essa é uma busca constante de estúdio. Acho que isso é importante. Isso acho que talvez seja uma ótima explicação do nosso processo criativo. Ele envolve muito isso. Mesmo. A gente acredita que isso seja sustentável. Isso é ser sustentável. Perfeito. Né? Perfeito. E não o projeto parecer sustentável. Ele é sustentável lá no projeto mesmo, lá isso ficou também... A gente agora, ao longo desses dias, nesse desenvolvimento da arquitetura que a gente comentou com você, desse projeto, que tem essa premissa da construção em madeira, planejada, etc. A gente conversou bastante em relação a isso, exatamente nesse âmbito. Acima de tudo, a gente acredita nessa nova maneira de construir, porque é muito adequado ao momento. Não é só pela estética, não é porque é uma madeira bonitinha, porque é bonito, enfim, mas tem a ver com o que a gente está vivendo, né? Como você falou, as pessoas, existe esse nomadismo, então ele responde a uma necessidade, ao que a gente vive agora. Perfeito. Né? Em muitos aspectos. Sim. A gente tem uma preocupação nítida e muito clara hoje em dia em relação ao meio ambiente, a gente tem que se preocupar com isso. Perfeito. Não é uma coisa
né? Ó, Não é só por uma escolha vou te estética. interromper, Paula, 1000 perdões, mas vai acabar em 10 segundos. Contagem regressiva.